Olá, preparados para mais uma aula de biologia? Lembrando que o nosso material se encontra no Aplique-se, no livro do segundo bimestre e a partir da nossa segunda aula. Quando nós olhamos essa imagem, nós vemos diversos animais diferentes. Nós vemos seres vivos como os vegetais, vemos seres vivos pequenos, seres vivos voadores, diversos seres vivos que constituem todos nosso conjunto de seres vivos. Esse conjunto de seres vivos diferentes que existe no planeta Terra e que interagem, todos eles interagem entre eles, é chamado de biodiversidade, ok? Então, biodiversidade é o conjunto de seres vivos que habitam em nosso planeta. Quando nós estudamos a biodiversidade, às vezes a gente se pergunta por que existem tantos seres vivos diferentes um do outro. Quando nós olhamos o mar, por exemplo, nós olhamos esses seres vivos e ali é uma colônia. Isso quer dizer, são vários poríferos juntos. Cada canudinho daquele é um ser vivo, tem vida. Quando nós olhamos a estrela do mar, é um outro ser vivo. Quando nós olhamos esse pequeno tatuzinho chamado de pichiciego, o menor tatu que existe, ele também é um ser vivo. Quando nós olhamos as bactérias, seres que nos causam doenças ou que também são utilizadas na produção de determinados alimentos, são seres vivos. Quando nós estamos na praia e de repente conseguimos ver uma água viva, a água viva é um ser vivo. Eu queria que você tentasse adivinhar o que é esta última figura. Meio difícil, né? Podemos pensar que é um peixe diferente. Não. Isso é chamado caravela. E o que é caravela? Caravela é um conjunto, uma união das águas vivas. Então, quando elas se unem, essa foto ela está tirada de cabeça para baixo. As partes de cima são as ramificações, são aqueles que queimam. E quando você é queimado por uma água viva, isso tem uma ardência e logo passa. Mas quando você é queimado por uma caravela, que são várias águas-vivas juntos, que é um choque elétrico muito grande, de repente você pode não suportar isso. E aí você ser levado até um hospital ou causar a morte de determinados indivíduos. Mas como é que acontece, né, essa biodiversidade? Essa biodiversidade que existe em nosso planeta, ela é determinada pelo material genético herdado de cada antecedente. Então, cada pai determina para o seu filho, ou cada animal determina para o seu filhote, ou cada espécie determina para a sua espécie, um material genético. E é esse material genético que, passando de geração em geração, mantém a biodiversidade. E qual é esse material genético? Ele pode ser o DNA, ácido desoxirribonucleico, ou RNA, ácido ribonucleico. Mas os dois são materiais genéticos. E quando é que passa, professora? Isso passa na fase chamada de fase embrionária, no momento de formação daquela nova espécie. E o estudo dessa fase embrionária é o que nós chamamos de embriologia, que nós vamos começar a estudar a partir desta aula. Quando lembramos de embriologia, a gente tem que lembrar de uma palavra: fecundação. E o que é a fecundação? Fecundação é simplesmente o encontro do espermatozoide com o óvulo, ok? Existe fecundação interna, que o encontro de espermatozoide e óvulo ocorre dentro da fêmea, como é no caso dos seres humanos, e existem fecundações externas, onde o espermatozoide e o óvulo se encontram no meio ambiente, como por exemplo, nós estamos vendo a fecundação do ouriço do mar, ok? Então, o encontro do espermatozoide e o óvulo é chamado de fecundação.
Ocorrendo a fecundação, começa então o desenvolvimento, chamado de desenvolvimento embrionário. Quando nós olhamos esta figura, nós estamos vendo aqui 6 seres vivos diferentes. Porém, olha só, todos eles, no início da sua vida embrionária, são muito parecidos, ok? Então, por esses seres serem muito parecidos no desenvolvimento da vida embrionária, é que a biologia tem a teoria sobre evolução. Quer dizer, que os seres vivos evoluíram de outros seres porque são bem parecidos na sua vida embrionária. No desenvolvimento embrionário é que houve algumas diferenças. Você seria capaz de tentar acertar algum desses seres vivos? Bom, vamos ver uma foto deles um pouquinho mais desenvolvidos. Ok? Ainda não? Então vamos ver a terceira foto. Ah, agora ficou um pouquinho mais fácil. Só que se você observar, nós temos um peixe. Ficou fácil a visualização. Uma salamandra. Olha na sua fase adulta como é bem diferente. Olha a tartaruga na sua fase embrionária. A galinha, na sua fase embrionária, ela é muito parecida com o coelho e com o ser humano. E olha o coelhinho e o ser humano. Então, esse desenvolvimento embrionário é que vai estar acontecendo em todas as espécies e a diferença entre eles é determinada então pelo material genético, ok? Quando nós falamos em fecundação, nós falamos que houve a união entre espermatozoides e óvulos, ok? Espermatozoide é o nome da célula reprodutiva masculina e óvulo é o nome da célula reprodutiva feminina. Só que nós podemos chamar os dois de gametas. Então, quando eu falar gameta masculino, você sabe que é o espermatozoide. Gameta feminino, você sabe então que são os óvulos, ok? Então, gametas são as células reprodutoras. E depois que ocorre a fecundação, ocorre o desenvolvimento embrionário. Bom, o desenvolvimento embrionário, ele vai acontecer e a união do material genético masculino e feminino dentro da célula chamada óvulo vai formar agora uma nova célula chamada zigoto, ok? O zigoto, ele se forma mais ou menos 9 horas depois da fecundação. E aí, dentro do zigoto, começa a ocorrer várias divisões. Dentro da célula, começa a ocorrer várias divisões. O zigoto, ele tem uma aparência de uma tangerina. Quando você tira a casca, existem vários gomos ali naquele interior. O zigoto, então, depois de formar essas diversas divisões internas, divisões da mitose, ela forma uma estrutura que nós chamamos de módula, que parece agora uma amorazinha cheia de células no seu interior, mais ou menos de 32 células. Essa mórula continua se desenvolvendo, se dividindo e vai formar então o que nós chamamos de blástula. Cada célula que existe na blástula é chamada de blastômero. E os blastômeros são as células que vão ser chamadas de células-tronco. Os blastômeros são as células que vão dar origem a todas as outras células e órgãos do nosso corpo. São as células-tronco que são utilizadas em determinados transplantes celulares, ok? Essa blástula, então, vai se dividir e vai formar o que nós chamamos de gástrula, que é uma outra estrutura celular, e nessa gástrula vai ter uma divisão, onde se forma os 3 folhetos germinativos, 3 folhetos embrionários, 3 camadas diferentes. E essas camadas vão dar origem, então,
ao chamado endoderma, mesoderma e ectoderma. Cada uma dessas camadas vão formar alguma coisa. Por exemplo, o ectoderma vai formar todo o nosso sistema nervoso e a nossa pele. O endoderma vai formar o sistema digestivo, o sistema respiratório, o fígado e o pâncreas. E o mesoderma, professora? O mesoderma vai formar, então, todas as outras estruturas diferenciadas, ok? No seu caderno de aplicação, no seu caderno de orientação de estudos, você vai encontrar um mapa mental mostrando todo esse desenvolvimento que você pode estar acompanhando para que você entenda com mais detalhes como então são formados essas células, ok? Uma coisa interessante é que quando a ciência quer estudar o DNA, quer estudar toda essa divisão celular, ela usa a mórula, essa segunda estrutura, porque ela tem 32 células, mas as 32 células contêm o mesmo material genético, ok? Toda esta formação, então, de órgãos, dos tecidos, é o que nós chamamos de organogênese. Então, organogênese é a formação dos órgãos que vai acontecer durante o desenvolvimento embrionário. Ok? Então, até a nossa próxima aula.